Olá, meus amigos! Hoje nós vamos falar sobre o Pullman. A Pullman, por incrível que pareça, ele foi um carro que foi vendido nas lojas, foi um carro produzido em massa, só que ele começou sua história nas pistas de corrida. Se você quiser saber sobre o Pullman, fique nesse vídeo e assista ele até o final. E bora pro vídeo! A história da Pullman começa com um imigrante italiano chamado Rino Manzoni. Rino Manzoni ele tinha um sonho, ele queria um carro de corrida montado em cima de um carro de passeio. Ele queria um chassi com o motor de um carro de passeio, com a suspensão modificada e o motor modificado para ter mais rendimento e uma carroceria esportiva de fibra em cima desse carro. E nessa época quem reinava nas pistas era a Williams Overland do Brasil. A Williams, ela tinha o Williams Interlagos. O carro, o Williams Interlagos, ele foi o primeiro esportivo do Brasil. E tinha a DKV. O que a DKV queria? Ela queria um carro para competir com o Williams Interlagos. E esse carro teria que ser um carro esportivo, um carro de corrida. E a DKV só fazia carros de passeio, só fazia carros um pouco maiores, carros para família, não fazia esportivos de corrida. A gente tem vídeo sobre a DKV aqui no canal, vou deixar aqui na descrição. Depois desse vídeo, se você quiser, vai lá e assiste o vídeo sobre a DKV. Então a DKV, sabendo que o Rino queria fazer um carro esportivo, ela forneceu para ele motor, suspensão e o chassi de um DKV. E o Rino, na sua fazenda em Matão, no interior de São Paulo, fez o primeiro protótipo com mecânica DKV de 3 cilindros, 931 cilindradas, só que tinha um detalhe, esse carro pesava apenas 720 quilos, ele era muito leve devido à carroceria de fibra de vidro. Em 1964, esse protótipo ele ganha 5 corridas seguidas no Autódromo de Interlagos. Era um carro de corrida, isso que a DKV queria um carro de corrida que competisse e ganhasse as corridas. Não adianta só competir, senão ele colocava lá o Belcar, colocava lá a Ave Maguete para correr. E depois, no ano seguinte, em 1965, ele continuou ganhando. Ele ganhou muitas corridas. Aí uns apaixonados por carro, nesse ano de 1965, pensou assim, nossa, esse é um carro legal para a gente produzir ele em massa e vender. Então eles fundaram a Lumari Limitada. Por que Lumari? Era a inicial, as duas primeiras letras do nome de cada um dos sócios. Luiz Roberto Mário era o Lu, Mário César de Andrade era o Ma, do Lumar, e Rino Manzoni era o Ri, de Lumari. Então o nome deles fazia o nome da empresa, que era Lumari. E o primeiro carro que a Lumari começou a fazer para vender em larga escala era o GT Manzoni. Ganhou o nome de Manzoni devido ao Rino Manzoni, em homenagem ao projetista do carro, quem fez o primeiro protótipo, quem fez o carro para correr, em homenagem a ele ficou GT Manzoni. Em 1966, por sugestão da diretoria da DKV, eles renomeiam a empresa de Lumari para Pullman Veículos SA. E nesse ano eles expõem esse GT Manzoni no Salão de Automóveis de São Paulo. E como mudou o nome, que era Lumari, agora virou Pullman Automóveis, por mudança do nome, eles mudaram também o nome. Agora, além de se chamar GT Manzoni, ele se chamava Pullman GT. E esse é o carro que a gente vai falar nesse vídeo, o Pullman GT. O Pullman GT ganhou o nome, o apelido de Pullman DKV, porque ele usava motor DKV, ele usava um motor de 3 cilindros, com 3 bobinas, dianteiro refrigerado a água. Desse GT Manzoni, ou Pullman GT, ou até Pullman DKV, foram vendidos apenas 125 unidades desse carro. Eles tiveram que interromper a produção em 1967. O que aconteceu? Eles tiveram que interromper a produção do Pullman. A DKV foi vendida para a Volkswagen. A Volkswagen ela tirou a DKV de linha. Ela comprou a DKV que era para tirar a concorrência de linha, porque o DKV Belcar da Vemag ele fazia concorrência direta com o Fusca. E eles queriam
eliminar essa concorrência. Eles não queriam um carro ali concorrendo com o Fusca. Então eles compraram a DKV, ficaram um tempo ali até 71, 72 e tiraram a DKV de linha. Se quiser saber o tempo exato que a DKV saiu de linha, assiste nosso vídeo sobre a DKV. Então a Puma se viu ali numa situação delicada, uma situação complicada, porque tinha acabado de perder o seu principal fornecedor de chassis e motor. Eles não tinham outro fornecedor de chassis e motor. Então eles foram atrás da Karmann Ghia. O Karmann Ghia era um esportivo da Volkswagen, feito no Brasil, só que ele era um projeto da Karmann em parceria com o estúdio Ghia. E o que fizeram? A Karmann Ghia cedeu para eles um chassis Volkswagen com motor 1500. Só que tinha outro problema, porque a carroceria do Puma GT, ou GT Malzone, chame do jeito que quiser, ela não encaixava no chassis Volkswagen. Então, o Rino ficou na sua fazenda, no interior de São Paulo, por 6 meses, reprojetando a carroceria, fazendo uma carroceria praticamente do zero, mudando coisas, mudando frente, mudando traseira, para encaixar no chassis Volkswagen. A gente tem vídeo aqui também sobre a Karmann Ghia, também vou deixar o vídeo da Karmann Ghia na descrição aqui do vídeo. Depois desse vídeo você pode ir lá e assistir sobre o Karmann Ghia. Essa nova geração da Puma, com motor Volkswagen, motor Boxer 1500 refrigerado a ar, você vai falar, a Puma era 1600. Sim, a Puma foi 1600, mas no começo da sua vida com o motor Volkswagen era 1500, depois passou a ser 1600. Foi chamada de P2. E também apelidado, já que falavam Puma DKV, esse aí também foi apelidado mais ou menos parecido, foi chamado de Puma Volkswagen. Em 1970, a carroceria do Puma, ela sofre algumas alterações, algumas modificações em 1970. E o motor Volkswagen 1500, ele deixa de equipar o Puma, começa a ser equipado o Puma com um motor Volkswagen 1600 refrigerado a ar, com dupla carburação. E nesse ano de 1970, o Puma GT passa a se chamar Puma GTE. Puma GTE também ganha uma versão conversível chamada de Puma Spider. Ele ganha essa versão conversível em 1971. Em 1973, no segundo semestre, o primeiro semestre ainda tinha o Puma com aquela bolha na frente do farol. Nesse ano, de julho para trás, ele perde aquela bolha em cima do farol do Puma. Ainda tinha alguns sendo vendidos nesse ano, ainda com a bolha, porque o que eles tinham produzido eles queriam eliminar, eles queriam vender. Em 1976, o Puma GTE também recebe algumas modificações. Atrás das portas dianteiras, de frente para o que seria um banco traseiro no Puma, era tipo uma grade, era tipo uma entrada de ar, umas aletas que entrava ar para dentro do Puma. E ali eles tiram essa grade e colocam uma janela traseira. E também a lanterna do Puma, que antes usava uma lanterna fininha, era até uma lanterna parecida com a lanterna dos Type 3 da Volkswagen. Os Type 3 de frente alta, tem uma lanterna parecida, eles usavam uma lanterna também parecida no Puma. Ele passa a usar uma lanterna de Kombi, igual a lanterna de Kombi, só que a da Kombi é assim, eles deitaram a lanterna da Kombi, fizeram uma lanterna deitada de Kombi e colocaram na traseira do Puma. O interessante é que nesse ano também, a Kombi, a gente tem vídeo aqui no canal sobre a Kombi, também vou deixar na descrição. A Kombi era tipo corujinha até 75. E a lanterna traseira da Kombi era umas lanternas pequenas, bicolores. Só tinha o pisca, a luz de freio e a luz de lanterna. Não tinha a luz de ré. E em 76 ele ganha aquela lanterna comprida na traseira, que já tem a seta, a luz de freio e a luz de ré integrada na lanterna. E essa lanterna foi parar no mesmo ano no Puma, na traseira do Puma. Só que a diferença é que a lanterna da Kombi era de pé e a da Puma era deitada. Então eu não sei se eles pegaram essa lanterna de alguma empresa ou se a parceria ali que falavam que era com a Karmann Ghia, na verdade era com a Volkswagen. A Volkswagen passou a produzir essa lanterna, antes usava a lanterna do Type 3,
agora vai usar a lanterna da Kombi. Em 1980, o Puma GTE ele é tirado de linha para dar o seu lugar para o Puma GTI. O Puma GTI, na verdade, ele era uma evolução do Puma GT, ele parece um Porsche, porque ele passa a ter para-choques maiores, as setas que eram do lado no caso do GT, o GTE, do lado do farol, passa para embaixo do para-choque. E atrás eles passam a usar a lanterna de Brasília, aquela lanterna de Brasília passa a ser usada na lanterna do Puma GT. GTS ou GTI, né? Porque os dois eram parecidos ali. E ele era muito parecido com o Porsche, esse Puma GTS GTI. O que acontecia muito com o Puma? Embora a janela traseira, ele não tinha um banco traseiro. Ele era um formato ali atrás que era para alojar o câmbio. Ou seja, se alguém fosse andar na traseira de um Puma, ou tinha que ser alguma criança ou alguém que gostasse muito de Puma. Não era apertado a traseira dele? É, apertado. É tipo daquele carro, não sei se chama, não lembro o nome dele, Tiger, não sei o que era. Acho que era um carro argentino, que no fundo ele era muito apertado, cara, muito apertado. Não, você tem que saber o carro. Eu não sei qual é o carro, cara, era um carro mó legal, mas eu não lembro qual era. Há muito tempo, eu e minha amiga, a gente pegou uma carona, só que não era um carro para ter carona no banco de trás. E tu tinha que andar até meio curvado, de tão... Não era Puma não, porque a Puma você tinha que... Não era pra ter será trás. que era? Pode ser. Porque a Puma você tinha que ficar até meio curvado. Tinha que assim. ficar meio curvado. Não era das cores mais assim, era um preto. Mas também não sei se a pessoa pintou o carro de preto, tá? Já não sei. Mó lindo o carro, só que era... É que quando você fala de Puma, o Puma que vem na cabeça ou é um Puma amarelo ou é um Puma vermelho. Não, era um preto. Será que era um Puma? Pode ser. Cara, isso há 1000 anos. Pode ser. Isso há 1000 anos, muito... ele é antigo, né? O Puma é antigão. E o Puma ele não tinha pretensão de fazer um carro fora de série. Teve muitos carros fora de série no Brasil que eram para suprir a falta de uma importação. Então eles pegavam carros parecidos com os carros importados e faziam os fora de série aqui no Brasil. Acabou os fora de série porque depois que abriu as portas do Brasil para importar carros, eles pararam de fazer, mesmo porque um fora de série aqui saía bem mais caro que um carro importado mesmo. É, né? Aqui? É. No Brasil? Aqui no Brasil. Fora de série sai mais caro que o importado? Fora de série, uma coisa que ele já disse, fora de série, ele não era um carro produzido em série. Ou seja, ele era um carro produzido, cada carro ele tinha a particularidade do dono. Cada dono ia comprar um carro desse, eu quero banco de couro, eu punha banco de couro, entendi. eu quero... Então quando comprava o Puma era personalizado? Não, o Puma não teve pretensão de ser fora de série, ele era um carro de série. Sim. Mas as pessoas personalizam, tinha um Puma aqui em Santos que andava com a traseira que parecia com a traseira de Ferrari. Entendi. Sim, não foi da montadora, mas a pessoa fez depois, igual a gente pode fazer até no Edgar, entendi. Edgar é um Puma. Não, Edgar não é um Puma não, é um Fiat Uno. Um Fiat Uno preto, diga-se de passagem. Um dia vocês conhecem ele. A Ravenna tem uma loja de velas aromáticas. Eu vou deixar também aqui na descrição a lojinha da Ravenna. Chama Gatti Della Luna. O site é gattidellaluna.com. A gente vai inaugurar, então já estamos falando pra vocês, vamos deixar o link. Ainda não está inaugurado. Ainda não tá, mas pode ser que quando esse vídeo for pro ar já esteja. Dependendo de quando a pessoa for assistir, já tá, com certeza. Já está com certeza. A partir da gravação desse vídeo é 1 mês e meio, 1 mês mais ou menos, pra estar inaugurado. Mas se a pessoa já assistiu depois de 2 meses, já é. Se você assistiu esse vídeo até aqui, não esqueça de dar um like nesse vídeo. Senta o dedo no like, vai de voadora no like. Se você conhece algum amigo que gosta de Puma, que tenha um Puma, que já andou no Puma, compartilhe esse vídeo para esse seu amigo. E se você ainda não é inscrito nesse canal, meu amigo, eu te convido a se inscrever nesse canal. Garanto que você não vai se arrepender. Um grande abraço, até a próxima. Tchau. Meus amigos.